19 982 38 12 14. Esse é o meu telefone pessoal do WhatsApp, tá bom? Mas vamos lá, vamos entrar na palavra, vamos aprender, vamos ver Jesus, vamos conhecê-lo. Ele tem para nós vida. A gente entra agora no capítulo 8, do verso 31 ao verso 38, e diz assim esse texto. Marcos 8, 31. Então, Jesus começou a ensinar-lhes. Ensinar quem? Ensinar os discípulos. Vocês se lembram que a gente estava vendo Jesus como o Cristo. O apóstolo Pedro disse para Jesus: Tu és o Cristo. Agora, Jesus começa a ensinar os discípulos. E começa no seu ensino dizer para eles: é importante que o Filho do Homem venha a padecer muito. Ele será rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, e também será rejeitado pelos escribas. E importa que ele seja morto. Porém, daqui 3 dias, ou depois da morte, depois de 3 dias, ressuscitará. E Jesus ensinava isso e dizia abertamente essas palavras. Então Pedro, que havia dito: Tu és o Cristo, ele toma a palavra à parte e começa a repreender Jesus. Pensa em Pedro repreendendo Deus. Começa a reprová-lo, repreendê-lo. Mas Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, levantou a voz e repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes. Você fala das coisas que não são de Deus, mas dos homens. Você não compreende as coisas que são de Deus, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão, junto com os seus discípulos, disse para a multidão e também para os discípulos: Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua própria alma? Ou o que daria o homem em resgate da sua alma? Portanto, ou porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Veja, o Senhor Jesus está ensinando. Ele agora está virando para os discípulos e trazendo um ensino. E é tão importante você aprender, ouvir de alguém que é mestre, né? A vida é assim, gente. Ou a gente aprende de quem tem a sabedoria, de quem tem o conhecimento, ou a gente aprende com as pancadas que a vida dá, quando a gente consegue sair inteiro delas e quando a gente não perece no meio das lutas e embates. Então, inclinar os ouvidos para ouvir conselhos, ainda mais as instruções que procedem dos lábios de Jesus, são coisas que vão determinar se a gente vai obter sucesso, honra e até mesmo se nós vamos herdar glória pós-morte. Porque uma coisa é a vida aqui do berço até a sepultura, aonde todo mundo caminha.
Todo mundo vai do berço à sepultura nessa vida aqui. Uns partem novinhos, outros mais idosos, mas todo mundo caminha nesse trecho aqui. Agora, existe aqui, nesse ensino de Jesus, uma palavra de exortação no finalzinho. Ele está dizendo: qualquer que nesta geração, pecador e adúltera, se envergonhar de mim e das minhas palavras, esse vai receber vergonha de Deus, porque ele vai vir na glória do Pai, junto com os anjos. E isso aqui é algo tremendo, porque isso vai acontecer. E quando Jesus se manifestar em sua glória, aqueles que não se envergonharam dele, nem das suas palavras, esses serão recebidos em um lugar de honra, em um lugar que ele mesmo foi preparar, um lugar aonde o seu reino e a sua glória se manifestará em nós em toda a plenitude. Por isso, dar ouvidos e atenção para aquilo que Jesus fala é muito importante. E o que ele está falando aqui, ele está falando primeiramente para os discípulos, porque diz o texto aqui que justamente ele começa a ensinar os discípulos e dizer o seguinte: eu, Jesus, vou padecer muito. Isso deve acontecer. Vocês não devem se escandalizar. Vocês vão ver que os anciãos vão me rejeitar, que os sacerdotes e a religião, ela vai me rejeitar, que os escritores das escrituras, os escribas, fariseus e doutores, eles vão me rejeitar. E eu serei morto, mas eu ressuscitarei. Jesus está ensinando os discípulos que a manifestação de quem ele é capaz de produzir no coração dos homens duas direções. Uma de acolhimento, quando ele se manifesta, os homens o acolhem, o recebem, o têm como sendo a vida, a esperança, a resposta, a solução, o caminho, a verdade. E outros o rejeitam. Em Jesus é assim, há dois caminhos que se abrem quando ele se apresenta. Ou a pessoa vai acolhê-lo ou vai rejeitá-lo. E ele dá um perfil aqui de quem vai rejeitá-lo. Ele diz assim que os anciãos, aqueles homens que assentam-se em cadeiras do poder religioso, homens que se assentam em lugares onde recebem as suas honras, honrarias, esses, os sacerdotes, aqueles que governam no domínio da religião, como os escribas, esses homens, eles não vão aceitar a minha manifestação, a minha palavra, o meu ensino e a minha graça, aquilo que eu vim representar. E eles rejeitarão, eles vão renunciar, eles não aceitarão. Agora, Jesus está dizendo isso para os discípulos para dizer para eles: vocês me seguem, vocês me ouvem, vocês vivem a minha palavra, e vocês devem também entender que quem me ouve e vive o que eu falo e vive por mim, e come daquilo que eu falo, e bebe do que eu falo, vocês também não devem se escandalizar se essas pessoas rejeitarem vocês. Então não se escandalizem por aquilo que vai acontecer, porque eu vou morrer. Mas algo poderoso vai acontecer. Depois de 3 dias, vai ser anunciado no mundo, no planeta Terra, algo que nunca aconteceu. O poder da ressurreição vai se manifestar. E eu vou levantar dentre os mortos. Isso será anunciado para todos os cantos. Ele está dizendo assim, e dizia isso abertamente. Só que diante dessa exposição, diante da lucidez e da grandeza dessa manifestação e dessa palavra, Pedro, que um pouquinho antes havia
recebido do Pai uma revelação sobre quem é Jesus, ele pega Jesus e o traz à parte e começa a dizer para Jesus: Jesus, qual que é a sua? O senhor está falando de rejeição? O senhor está falando que não vão aceitar a sua palavra? O senhor está dizendo que vão te rejeitar, que o senhor vai morrer? Que história é essa? O senhor não deve falar isso, não. Isso não deve estar nos teus lábios. Nós temos uma expectativa. Essa era a expectativa dos discípulos. Os discípulos acreditavam que Jesus era de verdade o Messias que estava se manifestando e que ele tomaria o reino e que governaria, destronaria e desbancaria Roma e o Império Romano e se assentaria como Messias e Senhor sobre aquela geração e sobre Israel e traria um reino de Deus de maneira terrena ali. Eles tinham essa expectativa, tanto que os discípulos disseram certa vez, uns dos discípulos disseram: Senhor, quando o Senhor se assentar no seu trono de glória, pede aí, eu gostaria que o meu filho se sentasse um à sua direita, outro à sua esquerda. Eles estavam tão encantados com todas aquelas manifestações do reino, e o reino de Deus explodia através de Jesus de maneira tão gloriosa, que eles estavam crendo que o reino se manifestaria de maneira visível ali naquela geração, e eles seriam participantes de um governo ali naquele momento. Só que o reino de Deus é um negócio que acontece dentro da gente. É o governo de Deus dentro do ser humano. É claro que o Senhor Jesus vai vir em sua glória e vai trazer também manifestações e a manifestação do seu reino aqui na terra. E ele vai reinar aqui na terra junto com sua igreja de uma maneira poderosíssima. Isso vai acontecer. Agora, o que acontece é que o reino de Deus habita dentro de mim, dentro de você. O governo de Deus habita dentro de mim, dentro de você. E nós, como filhos do reino, devemos manifestar esse reino através de nós, esse governo através de nós. Mas haverá ainda uma manifestação de glória aqui no planeta Terra que vai acontecer. Pedro começa a repreendê-lo dizendo: não vai ser assim. O senhor não vai ser rejeitado. O senhor vai ser adorado. O senhor vai ser aceito. O senhor vai ser tido como sendo o cara. Só que Jesus levanta os olhos para os discípulos, vira para Pedro e diz: retira-te de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. É muito tendencioso nós pensarmos como Pedro. A gente sempre pensa como os discípulos de Jesus. E às vezes a gente pensa que as coisas de Deus são as coisas dos homens. Às vezes a gente cogita das coisas dos homens pensando que elas são as coisas de Deus. Às vezes a gente faz planos humanos. A gente acredita que as coisas boas que pensamos, que criamos na nossa mente, elas são aquilo que procede de Deus. Mas Jesus aqui está dizendo: não vai ser como você está dizendo, porque a forma como você entende, ela não procede de Deus. Você não compreende as coisas de Deus. Você está sendo, ao falar isso, um instrumento de Satanás para tentar seduzir o meu coração a fazer a vontade dos homens e não a vontade de Deus. E ele dá essa palavra de repreensão e ele volta a ensinar agora não só os discípulos, mas ele volta a ensinar toda a multidão, dizendo assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
E qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? O que daria o homem em resgate da sua alma? Jesus está levantando os olhos e está falando com uma geração. Ele está falando com uma multidão. Ele está falando com a nossa geração. E ele diz que essa geração, a nossa, bem como essa geração de 2000 e tantos anos, ela é uma geração adúltera e pecadora. É uma geração que não é fiel à vontade do Eterno. O que é adúltero? O adúltero é aquele que a pessoa que comete adultério é a pessoa que rompe com uma aliança. Jesus está dizendo, eu tenho uma vontade. E a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é para mim comida. É para mim bebida. Uma vontade que eu tenho é realizar a obra completa de Deus. E a obra completa de Deus é eu ir até a cruz. É eu morrer em lugar de todo ser humano. É quando eu morrer lá na cruz, eu derramar a minha vida naquela morte que tem sido preparada por Deus, e eu vou ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao fazer essa vontade do Pai, eu vou trazer libertação da escravidão, do pecado, da morte. Eu vou trazer as manifestações da glória de Deus sobre o universo, sobre esse mundo todo. Por isso eu tenho uma vontade. A minha vontade não é fazer a minha vontade no sentido de humana. Porque você acha que Jesus queria morrer? Você acha que Jesus não foi tentado a deixar a vontade do Pai? Você acha que Jesus não foi tentado a aceitar aquela religião da época e sentar-se no trono das sinagogas e depois dar ordens aos céus para que viessem legiões de anjos e desbancasse o Império Romano? Ele mesmo disse diante do governo de Roma, ele disse assim, eu sou rei, mas o meu reino não é daqui. Porque se o meu reino se manifestasse, eu mesmo poderia rogar ao Pai. E ele mandaria uma legião aqui e acabava com Roma. E estabelecia o reino ali na hora. Só que Jesus está dizendo, olha, eu sou exemplo. E eu estou dizendo para esta geração, aprendam de mim, multidões e meus discípulos. Se vocês quiserem vir após mim, aprendam a negar-se a si mesmo, a abrir mão de alguns valores. Negar a si mesmo é abrir mão de alguns valores. Porque às vezes a gente tem valores que a gente os coloca como sendo os primordiais da nossa vida. A gente diz, este valor aqui é o essencial para eu viver. Agora Jesus está dizendo, aprendam a abrir mão de certos valores para obter o valor maior. Porque se você quiser salvar sua vida, você vai ter que aprender esse estilo de viver. Abrir mão de valores para obter o valor maior. Só que tem tudo a ver com aquilo que o Senhor Jesus ensina em uma das suas parábolas sobre o reino. Ele diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia pérolas. A vida de quem está no reino, a vida de quem vive o reino dentro de si, ela se assemelha, tipifica a um homem que vê pérolas e vê valores. Porque quando você pega um conjunto de joias, de pérolas,
você as analisa, você vai dizer, essa joia, essa pérola, ela tem um valor. E se você é comerciante disso, você sabe aquilatar valor. Você diz, essa pequenina aqui, ainda que seja pequenina, ela tem um maior valor do que aquela grandona. Essa grande parece ter grande relevância, mas essa pequenina, ela foi formada de maneira tão perfeita e exclusiva que o valor dela é preciosíssimo. Então, se você negocia pérolas, você é um homem e uma mulher que aprendeu a negociar valores. Aí Jesus disse assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia pérolas. De repente, ele encontra uma pérola nesse comércio da vida, na dinâmica da vida, que tem um valor que excede todos os valores e tudo aquilo que ele já aprendeu ou já viu com respeito a negócios de pérola, do que todas as outras pérolas juntas. Ele diz assim, encontrei. Aí o que ele faz? Ele abre mão de todas as coisas e adquire aquela pérola valiosa. Jesus está dizendo, se você quiser salvar sua vida, você vai ter que aprender a perdê-la, a abrir mão de certos valores. Porque quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse vai encontrar salvação, vai encontrar vida, vai encontrar o reino, vai encontrar a graça, o favor, todas as manifestações da aliança de Deus. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Está dando para entender o que o Evangelho está querendo me ensinar você? Jesus está dizendo, olha, existe no mundo, e o mundo aqui é o curso desse mundo. Ele não está negando que no mundo não exista coisas boas e que a gente não possa usufruir das coisas boas. Muito pelo contrário. Deus nos criou e nos colocou nesse mundo e criou todas as coisas boas para que a gente possa usufruir delas. Mas existem alguns valores. Aqui a palavra mundo, ela entra em conexão com a questão de valores. Existem alguns valores que, se a gente se conectar a eles e permanecer conectado a eles, a nossa alma, a nossa existência, o nosso viver, ele não vai alcançar a transformação necessária para sermos homens e mulheres filhos do reino. Então ele está dizendo assim, aprendam a abrir mão. E veja, isso está ligado a um contexto também onde religiosos que pensavam que tinham o reino, que eram portadores da palavra, que eram doutores da lei e escribas, que rejeitaram o Senhor da vida por causa de valores religiosos. Então isso aqui não é só porque às vezes você está inserido num ambiente religioso e você está acreditando que eu estou na igreja, eu estou de boa. Mas aqui, nesse contexto, a gente aprende com Jesus que é mais do que eu ser um homem e uma mulher da religião. Porque muitas vezes a religião, ela toma essa conotação de negar a vida, de negar Cristo, de negar a vida de Jesus. E nos atrai para um valor que é perecível. Agora Jesus está ensinando os discípulos, ele está falando com os discípulos, ele repreendeu Pedro, ensina os discípulos, mas também está falando com todo mundo. Comigo e com você também. Está dizendo, ei, aprenda a possuir a pérola mais elevada, aquilo que é mais precioso. O que é mais precioso? Mais precioso é Jesus. É o próprio Jesus. É a vida dele. É quem ele é.
Ele é a palavra. Ele é a revelação da vontade de Deus. Seu estilo de viver é o estilo de viver que nós devemos adquirir para nós. A sua forma de pensar, de agir, de existir, de se mover, de compartilhar, de acolher, de amar. Essa é a forma que eu e você devemos adquirir para a nossa vida como um posicionamento. Por isso ele está nos ensinando e dizendo: gente, se você se envergonha de mim, das minhas palavras, o que você vai colher vai ser vergonha. E os céus não vão te acolher. E o reino de Deus não vai te acolher. Mas se você acolher a minha vida, acolher a minha pessoa, se você se abrir para quem eu sou, e Jesus é maior que a religião, você vai obter vida e vai ganhar vida em abundância. E a sua alma, aquilo que você é como ser humano, se transformará em filho de Deus, em um homem que desenvolve o aspecto de se revelar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E isso aqui é o maior ensino. Aprender dele e obter a vida dele. Que a gente possa ouvir essa palavra. Eu acho que eu estou tentando ser assim, muito mais simples na maneira de falar, expor de maneira clara, mas que a gente possa ir até ele. Se alguém quiser vir após mim, ir até ele, acolhê-lo, amá-lo, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, este vai encontrar salvação. Essa palavra salvar quer dizer sozo. Vai encontrar vida para a sua vida e vai encontrar abundância. Porque quem abre mão da sua vida por amor a mim, quem perde sua vida por amor a mim, esse, ou do Evangelho, esse encontra a vida de Deus. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus e que você possa acolher essa palavra do Evangelho e guardá-la no seu coração e seja ela instrução para você e para mim, para que a gente aprenda dele e viva com ele, em nome de Jesus. Pai, abençoa os meus ouvintes, derrama sobre eles a tua paz e que sobre nós se manifeste a vida do Senhor. Nós o recebemos em nome de Jesus. Amém.